Você que já orou, vamos estar em pé. Glória a Deus. Como é bom estar na presença de Deus, né? Cumprimento o seu irmão com a paz de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Irmãos, no livro de Números, que está no telão ali no capítulo 29, no versículo 7, tinha sempre um dia que era obrigatório afligir a alma, conforme está escrito ali. No dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Então, nesse dia do 7º mês, o povo de Deus se reunia na congregação e iria afligir a alma. Mas o que significa essa questão de afligir a alma? Eles tinham que ter um motivo pelo qual deveriam afligir a alma, né? Tem que ter um motivo. Por que eu vou estar com a alma afligida sem um motivo? Para nós, o motivo é o Cordeiro, é o Senhor Jesus. Então esse dia era um prelúdio do dia de hoje. Todo primeiro domingo do mês, nós assentamos-nos à mesa para tomar a Santa Ceia. Então a nossa vida, sempre nos primeiros domingos do mês, tem que estar com um sentimento de afligir a alma. E o texto é bem claro dizendo, nenhuma obras fareis, para nos trazer à memória a lembrança que a salvação da nossa alma não é por obras, mas é pela graça. Então, quando nós nos colocamos nesta condição, desde pela manhã, o Senhor então começa a receber o nosso sacrifício do nosso ser. Então, coloca a sua Bíblia no assento. Aleluia. Glória a Deus. Fechemos os nossos olhos. Bendito seja o Rei dos Reis. E vamos pensar, vamos levar a nossa mente lá no Calvário, lá na cruz do Calvário. Nenhuma obra fareis, porque a obra quem fez foi Jesus. Nós não temos que fazer nenhuma obra, Jesus já fez a obra por completo. Afligireis a vossa alma. É impossível não ficarmos com a alma afligida diante de tamanha graça. O Senhor que fez aquelas maravilhas, pagou o alto preço da salvação da nossa alma. Oh, glória a Deus. Você que entende isso, já está nesse nível de crescimento, comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus. Pastor, eu vislumbro Cristo crucificado, pastor. Pastor, as lágrimas estão querendo escorrer no meu rosto. Permita essas lágrimas de gratidão escorrer. No primeiro mês nós devemos afligir a nossa alma, lembrando da Santa Ceia. Fazer isto em memória de mim. Oh, esse é o sentimento do cristão, de gratidão. Nenhuma obra vocês vão fazer, como que se dizendo, a obra já foi feita, Jesus já fez por nós. Jesus já levou na cruz do Calvário. Oh, bendito seja o Senhor. E nesta manhã, ó Pai, nós nos colocamos diante da sua presença para agradecer ao Senhor pela obra da cruz do Calvário em nossas vidas, pela obra da salvação em nosso ser. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por tamanho feito que o Senhor correspondeu, que o Senhor aceitou. Em troca da glória, o Senhor aceitou a humilhação. Oh, tudo isso por nos amar. O Senhor que estava no trono de glória, esvaziou-se do trono de glória, assumindo a forma humana, e foi visto entre os homens. Oh,
A luz brilhou neste mundo de trevas e escuridão. E o Senhor veio, ó Deus, pregando o evangelho do reino. Veio ensinando, Senhor Deus, o caminho pelo qual devemos andar. No caminho da oração, no caminho da santificação. No caminho, ó Deus, de pedir ao Pai e ter intimidade com o Pai. E ali o Senhor, ó Deus, cumpriu-se, ó Pai, o que foi dito, Senhor, o que foi feito em Êxodo 12. O Senhor, então, ó Deus, foi o nosso Cordeiro Pascal. O Senhor foi imolado. O Senhor foi crucificado, ó Pai, por nos amar, tudo em prol do amor para conosco, ó Deus. E nesta manhã, assim como os irmãos lá do passado, nesse dia eles afligiam a alma deles, ó Pai. Assim também nós, nessa manhã, afligimos a nossa alma. Nós esquecemos-nos, ó Deus, de nós mesmos agora e lembramos do Senhor. Esquecemos-nos, ó Pai, das nossas lutas diárias e lembramos do Senhor neste momento. O Senhor que fez a obra por completo, ó Deus. O Senhor seja honrado, o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja adorado, ó Pai. Oh, aleluia. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, aleluia, Senhor. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Meu perdão, e eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer. Oh, glória a Deus. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde eu aqui com Jesus e a vergonha da cruz, quero sempre levar
e sofrer. Cristo vem, Ele vem, oh glória, aleluia. Uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até por Emalassúria. Aleluia, aleluia. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Parece que eu vejo o Senhor dizendo nesse dia de hoje, escrevendo no dia de hoje: neste primeiro domingo do mês, tereis santa convocação, afligireis a vossa alma, com lembrança do meu sacrifício na cruz do Calvário. Nenhuma obra vocês vão fazer, porque a obra quem fiz fui eu. Oh, glória! Oh, aleluia! Cadê a igreja para ser louvada, que engrandeça o nome do Senhor e que dê toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor nosso Deus? Essa é a santa convocação de hoje, neste dia, nesta manhã, nos preparando-nos para sentar à mesa logo mais à noite, com esse sentimento de afligir a nossa alma, de gratidão àquele que nos comprou, de gratidão ao Senhor Jesus que nos regenerou, de gratidão àquele que fez tudo por nós. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor seja adorado, o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja aclamado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício vicário da cruz do Calvário. Ó Deus, neste lugar ainda é lembrado e sempre será lembrado o seu sacrifício. Oh, neste lugar, Senhor, a primazia é tua. Neste lugar, ó Deus, nós somos teus, ó glória. Neste lugar, este povo é teu. É um povo, Senhor, que somos doutrinados a nunca e nem jamais esquecer da obra vicária que o Senhor fez em nosso favor, ó Deus querido. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Deus Todo-Glorioso. Bendito seja o nosso Deus forte, que tem as vestes talares, ó glória a Deus. E tem ali, ó Deus, sobre a coxa, no manto escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga assim: meu irmão, eu sei que a sua cruz às vezes é pesada, mas eu vou te ajudar em oração agora. Ore pela vida dele. Ore aqui por nós, pastor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu coloco a tua igreja diante de ti, ó Pai. A igreja que te louva, que busca a tua presença, Pai. Vem nesta manhã, através do teu Santo Espírito, colocar força em cada coração, Pai. Que o amor do Senhor seja derramado em cada vida aqui presente. Nesta manhã tão gostosa, Pai, aonde nós sentimos a tua presença. Que o Senhor venha dar uma semana diferente à tua igreja. Que o Senhor venha encorajá-los, dar ânimo, Senhor, para que eles tenham bom ânimo dentro deles, para fazer a tua obra, para ir ao trabalho, para cuidar da família, Senhor. Com todo o amor que o Senhor nos deu,
Dá-nos, Senhor, uma semana diferente, Pai. Enche-nos com teu amor, enche-nos com tua graça, com a tua presença, para que possamos ir mais além. Nós queremos sim, ó Pai, ver as respostas do Senhor na nossa vida. Por isso nós declaramos todo o nosso amor a Ti. Que o Senhor seja honrado através das nossas vidas, através das nossas atitudes, nós possamos Te glorificar, Te exaltar nesta manhã, Senhor. Que o Senhor possa estar curando, libertando aqueles que estão enfermos. Traz, Senhor, a existência na vida deles. Pela fé nós proclamamos, nós declaramos, nós cremos na Tua palavra. E é por isso que nós profetizamos, Senhor, e declaramos os milagres do Senhor na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo. Que cada ministro seu que nesta manhã, Senhor, venha ser renovado, venha ser cheio da Tua presença. Que as maravilhas do Senhor possam se manifestar em cada vida aqui presente, ó Pai. Aqueles que estão acompanhando pela internet também sejam visitados esta manhã, Senhor. Em o nome de Jesus, nós recebemos da Tua graça, nós recebemos o Teu amor, Senhor. E nós ficamos aqui diferentes daquilo que nós éramos antes, Pai. Porque nós sabemos que a Tua palavra, a Tua presença se faz manifesta nesta congregação. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Faz assim como se fosse receber de Deus, assim, ó. O que você acaba de receber comigo é bíblico. Enquanto Jó orava pelos teus amigos, Deus mudava o cativeiro de Jó. Ou melhor dizendo, corrigindo. E Deus mudou o cativeiro de Jó. Não é Deus mudava. Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto este orava pelos amigos. Isso é uma palavra profética para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vê se chegou mais alguém, dê a paz de Cristo aí ao seu vizinho. Aleluia. Vamos nos assentar. Oh, glória a Deus. Oh, meu Deus. Irmãos, no dia de hoje, tenha esse sentimento. As irmãs, enquanto vão cozinhar, ou os maridos vão levar vocês para comer fora, ninguém disse amém, mas tudo bem. Tudo bem, né? Tudo bem, então. Deixa eu sair para lá. Então, minhas irmãs, vocês que vão, no decorrer do dia de hoje, tenha isso dentro do coração. Afligir a alma. Lembrar do sacrifício vicário da cruz. E à noite, quando chegarmos aqui, que as nossas lágrimas sejam de gratidão a Ele, pela obra que Ele fez em nossa vida. Amém? Vamos orar pelos irmãos que vão semear as primícias. Pai, conforme o seu mandado, nós, pela fé, não é obrigatório, pela fé, nós iremos semear as nossas primícias, ó Pai. Os valores que o Senhor tem nos trazido à nossa mão. Nós separamos, ó Deus, as primícias do Senhor. Nos dê, ó Pai querido, sabedoria para administrar, Senhor, o que ficou em nossas mãos, ó Pai. Nós falamos assim porque somos um só povo, ó Deus. Todos nós aqui estamos unidos numa só fé, num só propósito. E todos nós devemos, pela fé, semear na sua obra conforme o Senhor nos pede, a fim, ó Deus, de socorrermos as pessoas quando necessitam do socorro, a fim também, Senhor, de o Senhor dirigir a sua obra naquilo que o Senhor quer para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se alguém for contribuir, está ali o irmão Juninho, dá um sinalzinho, e vamos então dividir as nossas classes. Vamos começar pelos jovens. Jovens, eu vi jovens. Que Deus abençoe os jovens. Vamos lá então, a moçada, mocidade aí. E também os pequeninos. Vamos lá, Katia Lê. Oh, glória a Deus. E os adultos, os adolescentes com a Mariana. E os adultos aqui conosco. E nós vamos aqui estudar sobre a igreja de Pérgamo. Aleluia. Se vocês aí no fundo quiserem vir aqui, até melhor. Os irmãos do fundo vir aqui, que eles vão preparar o cafezinho depois para nós aí. Aí não atrapalha. Aí nós vamos todos juntos aqui
abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Aleluia. Desliga aquele ventiladorzinho barulhento ali. Deus abençoe. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Vamos continuar o nosso estudo agora, estudando sobre a igreja de Pérgamo. Pérgamo. Se tiver forte o vento, irmão, eu estava dando uma arrumada aqui, comecei a suar, aí eu liguei os ventiladores. Mas tem alguns irmãos que é mais frilento que fala, pastor Fernando. Será que está certo? Friozento, frilento, mais ou menos isso, né? Aí os irmãos, pode desligar o ventilador se quiser. Eu até deixei um para mim aqui que eu estava todo suando aqui. Oh, glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, acharam aí? E o versículo 12. Versículo 12 até o versículo 17. Vamos estudar dentre, estamos ainda, olha só como é rico o livro de Apocalipse, né? Então nós vamos mergulhar um pouco na história da igreja de Pérgamo, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé. De quem que é a fé? Do Senhor Jesus, né? Nós temos a fé. Ele é o autor e consumador. Então, ele consome a nossa fé. E não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Digo assim, a história de Balaão virou uma doutrina. E também os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos e minhas irmãs, deixa eu só localizar aqui os tópicos, para não... Nós estamos diante de um relato aonde a igreja agora, a qual recebe uma carta, é a igreja de Pérgamo. Eu vou ler uma introdução para vocês aqui. Pérgamo, a cidade fundada pelo rei Eumenes, cuja ancestralidade vem de Lisimaco. E o Lisimaco era um dos 4 generais de guerra que acompanhava Alexandre o Grande. Pérgamo ficava no mapa antigo na Ásia Menor. Pérgamo foi uma antiga cidade grega rica e poderosa. Pérgamo hoje é conhecida na atualidade como Bergama,
a qual faz parte da Turquia. É uma cidade muito bonita, por sinal. O rei Eumenes, fundador de Pérgamo, foi o precursor do pergaminho. Sabe o pergaminho? O rei Eumenes foi o precursor do pergaminho. Eumenes queria modernizar a grande biblioteca existente em Pérgamo. Naquela época, o Egito detinha a sabedoria de se extrair o papel do papiro. E por conta de uma crise diplomática entre Eumenes com o Egito, Eumenes descobriu que dava para escrever em peles de animais após passar pelo período de curtição. Então, quando eles pegavam os animais, tirava a pele, curtia e eles iam costurando. Então, aquelas escritas, em homenagem à cidade de Pérgamo, foram então chamado pergaminho. Quando o Senhor Jesus está na sinagoga, foi dado a ele o pergaminho do profeta Isaías. Então, pergaminho vem devido ao Hermes, o Pérgamo, que era de Pérgamo. Mais uns dados para nós entendermos o fundo histórico. Pérgamo, nos tempos de domínio grego, tinha muitos santuários. Dentre eles, um santuário à adoração ao deus Dionísio. Outro santuário à adoração à deusa Átena. E também um santuário à adoração ao deus Esculápio, considerado o deus da cura naquela época, cuja insignia ou a marca é um bastão enrolado por duas serpentes. Quantos já viram isso no receituário? Diga assim, isso é Babilônia. É uma miscigenação babilônica, que até permeia os dias de hoje. Então era um bastão enrolado a serpente. A serpente era símbolo de Satanás. Agora, nos tempos de domínio romano, Pérgamo foi a primeira cidade aonde difundiu-se o culto do imperador. Foi lá em Pérgamo que construíram o primeiro santuário e obrigou então toda a cidade a adorar o imperador romano, que foi colocado ali um imperador romano como se fosse um deus. E quem não adorasse o imperador, quem não queimasse incenso na praça pública em homenagem ao imperador, era perseguido. Aí vocês vão começar a entender agora o porquê que Deus diz na Bíblia, aí é onde está o trono de Satanás. Tudo que a Bíblia diz tem um motivo. Amém? Até aqui estamos entendidos? Então vamos continuar. Apocalipse 2:12. Apocalipse 2:12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Por que o Senhor Jesus se apresentou à igreja como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes? Nós sabemos que a espada é o tipo, é a palavra. Mas nesta época, o Senhor Jesus já começa a introdução à igreja de Pérgamo falando sobre a espada afiada de 2 gumes. O povo da época temia e tremia diante da espada do imperador, onde se não adorasse, se não queimasse incenso ao imperador, era perseguido pela espada do imperador. O povo respeitava, obedecia às palavras e às práticas religiosas concernentes ao culto ao imperador. Havia naquela época uma cegueira espiritual tamanha, bem como um afrouxamento e escassez de líderes da sociedade a fim de se opor contra a blasfêmia que era a adoração do culto ao imperador. Parece que é um retrato da sociedade atual. Não se tem na sociedade mais, quase que não se tem mais, uma liderança forte que venha defender, não estou falando do sistema religioso, estou falando da sociedade em si, de homens e mulheres que venham defender com unhas e dentes os bons costumes
e a família tradicional. Parece que nesta época a cegueira era tamanha, mas de um lado oposto, aonde ninguém mais defendia os valores constituídos, aonde a adoração era somente ao Deus vivo. Então, meus irmãos, quando o Senhor Jesus se apresenta neste contexto, dizendo ser o detentor da espada afiada de 2 gumes, ele estava dizendo o seguinte recado para aqueles irmãos e irmãs: filhinhos meus, não temam a espada de um homem, muito menos a espada de um governo humano, a qual tem o poder de apenas tirar a vida física. Antes, porém, temam e tremam diante de mim, pois a minha espada é infinitamente superior do que qualquer espada de governo humano. Aí você está com a sua Bíblia, isso nos traz à luz Mateus capítulo 10 e versículo 28. Enquanto, caso queira abrir ou então acompanhar no telão, o que diz em Mateus capítulo 10 e versículo 28, diz ali: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem poder, que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então, nesta manhã, o Senhor Jesus nos traz aqui uma lucidez, aonde se houver e vai haver uma perseguição futura, nós estamos no prelúdio dessa perseguição, aonde vai se levantar o anticristo, e ele vai querer ser adorado. E se vier algumas perseguições contra a igreja, a fim até de nós cairmos pela espada de um homem, de um governo humano, que nós não venhamos a ter medo disso, mas que nós venhamos a temer a espada divina, porque só ele tem poder de matar tanto a alma quanto o corpo e fazer perecer no inferno. Aleluia. E essa palavra, irmãos, quando o Senhor Jesus disse para a igreja, caiu como uma luva no coraçãozinho deles. E eles então entenderam: nós não temos medo do imperador, nós não temos medo das pessoas que têm a espada do governo, nós tememos apenas aquele que tem a espada, oh glória, de 2 gumes, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse 2 e 13. 2 e 12, tudo ok? Alguém quer acrescentar algo, quer falar algo? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. A aula passada foi mais rápida, nessa aula nós vamos paulatinamente. Apocalipse 2 e 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O Senhor Jesus está fazendo menção da blasfêmia, onde em Pérgamo se deu início do culto ao imperador romano. Toda a cidade era levada a praticar essa blasfêmia, bem como os habitantes de Pérgamo defendiam essa blasfêmia e perseguiam aqueles que temiam somente o Deus vivo. Irmãos, era uma situação muito complicada para eles. Eles eram perseguidos. Quando vinha essa perseguição, era parecido com Esmírnia. Por exemplo, se você tinha um comércio e você é uma pessoa que teme somente a Deus, o seu comércio, a sociedade de Pérgamo fala: não vai naquele comércio, não compra naquele comércio. Se você era cristão e trabalhava numa empresa, então o dono que era tido nessa blasfêmia, ele mandava você embora. Então Satanás ele veio com toda a violência nessa perseguição para acabar com a igreja, desmoralizar a igreja, empobrecer a igreja. Mas enquanto ele vinha com toda essa força, essa garra, usando os homens daquela época, mais a igreja de Pérgamo se fortalecia em Deus.
até o ponto, conforme diz, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé. Mesmo sob feroz perseguição, o povo de Deus de Pérgamo não se deixava esmorecer, ao contrário, diante das perseguições, eles se tornavam cada vez mais ativos na fé. Diante das perseguições, eles se tornavam cada vez mais ativos na fé. Mas, pastor Anderson, não está num contraste isso? Porque eles estão recebendo uma repreensão. Calma. A repreensão é sobre eles permitirem entrar a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Eles não estão sendo repreendidos, eles estão sendo elogiados, porque eles permaneciam firmes em Jesus, mesmo diante das perseguições e das lutas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se as lutas vêm com força, se perseguições vêm com força contra a minha vida e contra a tua vida, contra o povo de Deus, fiquemos tranquilos, porque essas perseguições nos levam a perseverar em Cristo cada vez mais. Ainda que está dizendo, ainda que Antipas, minha testemunha, o meu fiel, que foi morto aí entre vós, onde Satanás habita. O Antipas foi o pastor da igreja de Pérgamo. E ele ensinava a igreja que devia adorar o único verdadeiro Deus. Parecido com o pastor Policarpo da igreja de Esbínia. Então a morte de Antipas, que o Senhor relata, foi uma morte, aos olhos humanos, muito dolorida. Antipas, que a perseguição aos cristãos daquela época levou o pastor Antipas à morte. Antipas fora discípulo de João, o último dos apóstolos a morrer. Antipas foi o primeiro martírio em Pérgamo, o qual foi colocado dentro de um boi de bronze. Era um boi que eles faziam, um boi de bronze, e colocava fogo, e colocava os seres humanos ali dentro para morrer cozido. Antipas teve esse tipo de morte. Só que quando os discípulos os membros da igreja de Pérgamo foram lá para tirar o corpo de Antipas, tirar, né, os restos mortais de Antipas, a fim de sepultá-lo, eles ficaram de boca aberta, porque o corpo de Antipas não tinha sido cozido. Da mesma forma que colocaram ele lá dentro, ele permaneceu, o corpo dele intacto, mas a alma já estava lá na glória. Então isso foi algo muito marcante na vida daqueles irmãos, onde, além de eles crescerem e ficarem firmes em Jesus em meio às perseguições, depois dessa situação deles verem o corpo de Antipas que não sofreu uma só deformidade, a fé deles aumentaram ainda mais em Cristo. Eles ficaram inabaláveis. Então o Satanás, ele sondou aquilo. Ele falou, eu vim com toda a força, esse povo continuou. Eu vim com toda a fúria, eles continuaram. Então, em 2,14, Apocalipse 2,14, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Tenho, porém, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. O Senhor Jesus traz ao lume aí a história de Balaão, o profeta, que agora, né, está desviado. O Senhor Jesus diz que se tornou, da história e da passagem de Números, se tornou agora uma doutrina. Satanás veio com toda a fúria contra a igreja de Pérgamo. Ele veio com toda a perseguição, levando Antipas à morte, com o intuito muito claro de desmantelar a igreja, de acabar com a fé dos irmãos, de parar a obra em Pérgamo. Mas para a glória de Deus, a igreja permaneceu firme na sua fé intacta,
intacta no Senhor Jesus, mesmo em meio às perseguições. Os anos foram se passando, a igreja sofrendo, e Satanás percebeu que não conseguiu abalar a igreja com meio às perseguições. Satanás percebeu que não conseguiu acabar e desmantelar a igreja em meio às perseguições. Então agora ele não vem mais como um leão, agora ele veio como uma serpente silenciosa e entrando na igreja. Agindo na igreja como uma serpente silenciosa, introduzindo no meio da membresia pessoas trazendo doutrinas estranhas. E pasmem os senhores e as senhoras, a liderança da igreja em Pérgamo, ao invés de lutar contra essas doutrinas, foram afrouxando-se, a ponto de receberem uma chamada de atenção dizendo: tenho porém contra ti. E aqui entra a mensagem de hoje. E já entrou a aula de hoje. A igreja nossa, temos recebido muitas profecias que vai crescer. E eu creio sim também. É um processo que nós estamos passando nesse momento aqui. Mas precisa crescer por quê? Porque diz que povos, multidões, nações e línguas precisam ouvir a palavra. Em meio a esse crescimento que vai existir, vai chegar gente de todas as classes e vai congregar conosco. Alguns vêm com doutrinas de Balaão. Outros vêm com doutrina dos nicolaítas. E nós precisamos ficar atentos. A liderança em Pérgamo foram afrouxando. Como é que acontece isso? Essas pessoas chegam no nosso meio. Eles precisam enxergar como funciona o dinamismo aqui da igreja. E, de repente, eles estão ali para atrapalhar. Eles vão, pegam amizade com um, com outro, no rol da igreja, da membresia, e começam, nos seus bate-papos, a introduzir as doutrinas nocivas. Ah, isso não é pecado. Ah, esse negócio, fim de ano chegando. Não, mas Jesus bebia vinho. Jesus bebia também. Não, um copo, uma taça de vinho só não é pecado. Isso aí não tem problema não. Que não pode é se embriagar. Minha esposa esses dias foi parada num comando. Ela falou: amor, o guarda lá mandou soprar. E a primeira coisa que ele perguntou: a senhora bebeu? Ela falou: não bebi, então sopra aqui. Se ela tivesse tomado um pinguinho assim, ó, a coisa ia ficar feia para o lado dela. Então, se a própria sociedade diz que um pouquinho de álcool muda todo o nosso reflexo, imagina uma taça. Essas doutrinas, aqui nós vamos falar da doutrina de Balaão. Vamos entender o que aconteceu, por que Jesus está dizendo que agora virou uma doutrina. Virou uma doutrina isso, essa história virou uma doutrina. Então isso, a igreja já vai sendo vacinada, porque chega no rol do nosso meio pessoas, assim como introduziram na igreja dos apóstolos. Paulo, ele diz: a minha maior preocupação e o meu maior sofrimento não é eu ser perseguido, não é eu ser preso, mas o que pesa sobre mim, sobre maior preocupação e sofrimento, é com a igreja de Jesus. É que eu sei que depois da minha partida, Paulo está dizendo, vai se introduzir no vosso meio pessoas com doutrinas erradas e estranhas. Isso, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado e banir essas doutrinas, porque isso vai chegar, vai chegar. Pedro diz que introduziram na igreja também falsos mestres e falsos profetas. Vai chegar. Profecia falsa. Profecia dada num ato emocionalístico, sem sustentação bíblica. A maior profecia já foi dada, é a Bíblia, irmãos. Já está dada, já está clara, é a Bíblia. Lógico que tem, como Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, que chegando alguém e Deus nos usar para falar àquela pessoa,
Deus usa-nos para ajudar aquela pessoa em oração e é revelado o momento de provação que ela está passando, mas depois nisso tem que ter uma sustentação bíblica, para com que essa pessoa não fique apenas num ato emocionalístico enganado, porque a emoção passa. Hoje, eu garanto a vocês que muitos de nós aqui gostávamos de determinado tipo de comida, hoje não gosta mais. Fazíamos determinadas coisas, hoje não fazemos mais. A emoção é passageira, a palavra de Deus é edificante, é eterna. Todas as profecias têm que ter uma sustentação bíblica. Baseado em que isso? E hoje o que mais tem é assim diz o Senhor, e blá, 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 e aí o emocionalismo faz as pessoas chorarem. Eu estou sofrendo mesmo, tadinha de mim. Que tadinha de você? Você é filha do Deus vivo. O dono de todas as coisas é teu Pai. Se está passando um momento de tribulação, eu vou repetir aqui, o mesmo que nos colocou nessa tribulação é o mesmo que vai nos tirar dela, meus irmãos. E isso tem um motivo. A tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. O milagre que você e eu vivemos, já contamos. Testemunhos. Bora viver outros. Mas chegou a perseguição. Opa, é o momento de perseverar. Estou perseverando, mas o couro está comendo. Opa, é o momento de eu viver novos milagres, novas experiências, que Deus está comigo. Oh, glória a Deus. Senão, irmão, nós fica mofado. Chega aqui, por gentileza. Estão entendendo até aqui? Não perca o foco, nós vamos falar da doutrina de Balaão. Baseado em que o pastor está falando, né, sobre falsos líderes, falsos profetas, falsos mestres, 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim, Paulo, ele fazendo um pedido, né, como se fosse um pelo amor de Deus para Timóteo, como tivesse, Timóteo, pelo amor de Deus, né, eu conjuro-te que diante de Deus, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues o quê? A palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortas com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo, o pastor está falando, vai chegar pessoas, né, como já tem acontecido em diversas igrejas, na igreja de um modo universal, né, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Quem não vai sofrer? Algumas pessoas que estão dentro das igrejas. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então, Paulo está falando para Timóteo que chegará um tempo em que muitas pessoas que estão dentro da igreja e organização não vai querer mais a doutrina bíblica, não vai querer mais ser confrontado pelo evangelho, não vai querer mais arrepender dos seus pecados e vai atrás daquelas pessoas que lançam palavras que vão ali agradar o ego humano, né? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Então é a realidade, né, irmãos? Essa situação adentrou. Essa situação adentrada da igreja, isso vem de Babilônia, vem de Babel. Isso vem lá, isso aí nós vamos aprender lá em Apocalipse 17, 18. Mas isso vem lá dos dias de Nimrod. A miscigenação religiosa. Não, isso é de Deus. Jesus está repreendendo aqui. Parece que é de Deus. Parece que está tudo bem. Aos olhos de Jesus não estava nada bem. Então entendamos uma coisa muito séria. A igreja de Pérgamo não está sendo chamada a atenção por conta da perseguição. Muito pelo contrário. Jesus elogia eles. Vocês estão perseverando. Mesmo depois de Antipas, o pastor de vocês que foi morto.
Vocês levantaram a liderança e buscaram a minha presença. Vocês não desanimaram, não. Muito pelo contrário, vocês saíram muito mais forte. Satanás veio como leão, querendo tragar, perseguindo a espada. E vocês, nota 10 para vocês. Mas agora Satanás veio como serpente silenciosa, trazendo doutrinas estranhas. E as mãos de vocês, outrora, na perseguição, tão agarradas e aguerridas, agora as mãos da liderança estão afrouxando-se. Isso vale para nós, vale para mim. Não podemos deixar jamais afrouxar. Para nós, pastores, qualquer tipo de ensinamento errado, vamos barrar na hora. Já vamos chegar, embora, irmãos, com esse crescimento da igreja, não vai dar para nós estar nos setores, mas a membresia tem que entender isso. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Nós vamos ver a história de Balaão. Balaão que ensinou Balaque como derrotar o povo de Deus. Sabe quantas pessoas morreram na história de Balaão? 24 mil israelitas. Foi uma história com pecados ocultos. E agora, depois no arraial, em Números 25, estava lá um rapaz com a cosbe indo para a tenda. E Moisés era um homem de Deus ou não era? Moisés não sabia disso, pastor? Sabia. Nos ocultos ele não tinha como se meter. Quando chegou Cosbe no arraial, sabe quem é que tomou uma postura? Um dos sacerdotes, nem foi Moisés. O Eleazar foi lá e já passou os dois a espada. Vamos ver essa história, entender o que é a doutrina de Balaão. Números, capítulo 23. Livro de Números. Enquanto isso, vamos primeiramente, segura um pouquinho aí, ó. Vamos à história de Balaão. Primeiro, o nome de Balaão aparece negativamente 3 vezes no Novo Testamento. A primeira vez que aparece o nome de Balaão é na segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 15 e 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ver em que contexto aparece Balaão aí na segunda carta de Pedro, porque tem o seu contexto. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15 a 16, diz assim: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Em que contexto está aparecendo o nome de Balaão negativamente aqui? Esse contexto começa no capítulo 2, que diz assim, ó, Pedro dizendo, e um alerta para nós. Assim como, no versículo 1, assim como no meio do povo surgiram o quê? Falsos profetas. Assim também haverá entre vós falsos mestres, com ensinamentos errados, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, para destruir fé, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. De onde é que saíram os falsos profetas? De onde é que saíram os falsos ensinadores? Do nosso meio, do meio da igreja. Se são falsos é porque conhecem o verdadeiro. Do meio da igreja saíram. Paulo diz, saíram do nosso meio. Se fosse ainda do nosso, teria permanecido conosco. Mas saíram do nosso meio. Esses aqui que Pedro está dizendo, são pessoas que querem
ganhar dinheiro em cima do povo. Está atrelado ao que Balaão quis. Nós vamos ver que na história, quando Balaque falou, profeta Balaão, vem cá e amaldiçoa o povo, vem cá, inventa uma doutrina nova aí para amaldiçoar o povo, para tirar a fé do povo lá. Balaão, ele quis receber o valor financeiro, irmãos. E o que tem de doutrinas estranhas no nosso meio hoje, nos dias de hoje, o que tem de loucura no nosso meio que se diz evangélico, mas para Jesus existe um só povo, aquele que guarda a fé. O que tem de coisas estranhas, de vamos inovar. A igreja não precisa de inovação, a igreja precisa de renovação. Vem cá, porque senão o povo não ouve na internet. Exato, até isso. A pastora Lu dizendo lá que muitos pregadores dizem que a Bíblia está desatualizada. Até isso temos visto no nosso meio, né? Isso aí, irmãos, começou, como repito, desde lá de Babel, desde Nimrod. Isso aí só vem crescendo, avolumando. É por isso que eu disse lá em Apocalipse, né, que João está vendo a mulher montada na besta. A mulher é esse sistema religioso. João, ele não ficou espantado ao ver o cordeiro. João não ficou espantado ao ver os anjos. Mas quando João viu a mulher, ele admirei-me com grande espanto. Porque ele estava vendo lá, peraí, são as pessoas que eram da igreja. Admirei-me com grande espanto. Que deram ouvidos para doutrinas destruidoras, conforme Pedro está dizendo. Então, a primeira vez que aparece o nome de Balaão negativamente é aqui, em 2 Pedro. A segunda vez que aparece o nome de Balaão negativamente é em Judas. Judas, versículo 11, que é o mesmo contexto de Pedro. Judas, versículo 11. Diz assim: ai deles, porque perseguiram, ou melhor dizendo, prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e perecem na revolta de Corá. Essa é a segunda vez que o nome de Balaão aparece negativamente no Novo Testamento. Quando Judas vai começar a escrever, ele começa dizendo: meus irmãos, eu iria falar a respeito da nossa comum salvação, mas aí o Espírito Santo me fez escrever outros assuntos. Quero, pois, lembrar-vos embora, que diz assim, pois, olha só no verso 4, por gentileza. Vamos no verso 3 e 4. Ao que Judas iria escrever no verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha o versículo 4 agora. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Estão transformando a graça em libertinagem. O que Paulo diz em Romanos 12? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas continua no meio cristão alguns líderes perder a noção da graça de Deus, estão transformando a obra de Deus em libertinagem.
Agora, uma coisa que eu fico encasquetado, irmãos. A igreja, a membresia da igreja são pessoas sábias, pessoas inteligentes. Como que se deixa ser levado por isso? Mas isso é uma cegueira espiritual tão terrível que fica a pessoa ali cega espiritualmente e não enxerga nada. E aí aquele sacerdote vai guiando toda aquela massa de manobra para lugares ruins. Coloca a sua mão sobre a cabeça assim. Diga em nome de Jesus que a minha mente seja uma mente sadia. Diga que eu seja uma pessoa sadia e que eu tenha da parte do meu Deus o dom de discernimento. Em nome de Jesus. Amém. Isso é muito sério, irmãos. A terceira vez que aparece negativamente Balaão em Apocalipse 2:14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e também para praticarem a prostituição. Vamos ver lá em Números agora, Números 23, a história de Balaão. Vamos lá no Antigo Testamento, entender por que que o Senhor Jesus fez menção de Balaão e por que se tornou uma doutrina essa situação de Balaão. Números, o capítulo 22 vai falar do começo da história. Diz assim, ó, Números. Acharam? Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas. Olha só agora. Os moabitas vai fazer uma aliança com os midianitas. O que é que Moabe disse? Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos moabitas. Enviou ele, no versículo 5, mensageiros para quem? A Balaão. Balaão, meus irmãos, era um profeta de Deus. Balaão era um homem de Deus. Enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor e de Petor, que está junto ao rio Eufrates da terra, né? Versículo 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Essa foi a saga do Balaque em união com os midianitas para trazer o profeta e amaldiçoar o povo. Balaão recebeu os mensageiros, disse... O que o rei está falando? O rei falou que vai dar muita riqueza para você se você amaldiçoar esse povo aí. Vai dar? Vai. Entra para dentro. Entra em casa aí. Fica aqui à noite. Ao Senhor apareceu, né, para ele em visão. No versículo 9, diz assim: Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Parece que, será que Deus não sabia quem era? Deus sabia quem era. Quem são esses homens contigo? Por que Deus fez essa pergunta? A mesma pergunta que ele fez para Adão. Deus fez de tudo para trazer Balaão de volta à sensatez. Deus fez de tudo para trazer Adão de volta à sensatez. Olha a resposta de Balaão. Respondeu Balaão a Deus:
Balaque, o rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo, talvez o possa combater e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque o povo é abençoado. Oh, glória a Deus. Cadê você? Levante a sua mão direita. Contra ele você não vale palavra de maldição, porque Deus disse: você e eu somos abençoados. E ponto final. Mas Deus, irmão, sonda o coração. Diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações. Vocês acham que a fama de Israel, que saiu do Egito, Balaão não sabia? Sabia. Vocês acham que Balaão não sabia que Israel era o povo que Deus escolheu para daquele povo ser o modelo para as demais nações? Sabia. Balaão sabia que era o povo de Deus. E por que Balaão recebeu na casa dele esses homens? Balaão estava interessado nas riquezas que juntam traças. Deus sondou o coração dele. Balaão, você não vai. Tá ok, Senhor. Aí, irmãos, Balaão falou: não posso ir, não tem jeito. Aí Balaque não desistiu. Versículo 15, olha aí. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque. Ó, Balaque agora é Deus, hein? Assim diz Balaque, o filho de Zippor: peço-te, não te demores a vir a mim. Versículo 17. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, e amaldiçoa-me este povo. Versículo 18, ao profeta. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Se, aqui tem não sei se na sua Bíblia está, um ponto e depois uma vírgula. Se Balaão tivesse dito essas palavras e colocado ponto final, nota 10 para ele. Mas por que tem uma vírgula embaixo? Olha o texto. Agora, pois, rogo-vos também que ficais aqui esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Irmãos, Deus já havia dito a ele, irmão Rafael: você não vai amaldiçoar porque esse povo é abençoado. Aí o Balaque: vai, gente mais honrada, dobra aí, triplica, multiplica o dinheiro para ele aí. Quando chegou aquela comitiva, imagina, o profeta se sentiu grande. Sou a última bolacha do pacote, o homem quer me honrar. Isso vai um alerta para nós também. Nunca troque a tua santidade por honrarias, que eu nunca venha trocar o que Deus me deu. Ainda que os olhos humanos pode ser coisa pouca, mas diante de Deus é coisa muito grande. Que nós nunca venhamos a trocar a nossa dádiva que recebemos por qualquer honraria. O que Balaque estava tentando, sendo usado por Satanás para tentar, é o que o próprio Satanás foi fazer com o Senhor Jesus. Tudo isso aqui eu te darei. Você tem aí fala um carro bem caro aí, Rony. Um Herod, Rony, um carro, um Mercedona, uma Mercedona nova aí. Você tem? Não tem. Você tem aí, pastor Fernando, um jatinho para o senhor andar de helicóptero? Não tem. Seus filhos têm um convênio mais alto lá do Albert Einstein, sírio-libanês? Tem, Samuel? Não tem. Vocês têm aí dinheiro para dar rodo aí, pastor Rodrigo? Não tem. Se me adorar, já sabe, né? Sabe aquela coisinha da loteria? Blim, blim. Milhões e milhões na sua conta aí, Silene.
Só prostrar e adorar que está tudo certo. O Senhor Jesus, tentado, né? Sendo tentado, só a Ele adorarás. Mas o Balaão, Marisa, não passou no teste, não. Ô Balaão, tem aí uma banheira de hidromassagem na sua casa? Não tem, não. Minha mulher que faz massagem em mim. Ô Balaão, seus filhos estão aí nas melhores faculdades, escola? Não estão, não. Estão aí, ó, olhando a ovelha. Ô Balaão, você está aí precisando de uma casa aí, uma casa boa, cheia de coisa boa para você comer e beber? Tem aí na sua casa? Não, o que tem aqui é água e glória a Deus. Ó, se você vir pular de cá, a coisa vai ficar boa para o seu lado. E o Balaão, eu não posso, nem que desce e tal. Mas aí, né, irmão, a hora que ele viu a proposta, ó, entra para dentro. Fica mais essa noite aí. Ainda usa. Eu vou ver o que mais Deus quer falar para mim. Né, pastor Rodrigo? Eu vou dar uma olhada aí, o que Deus vai falar mais para mim. Fica aí, entra a comitiva aí. Irmãos, toma cuidado. Vamos tomar cuidado nas propostas. Não, é só eu, Rony, Harold, o Val que mexe. É só, vai lá. Um fuzilzinho só. Fala que queimou tudo. As propostas. Isso, irmão, nós somos tentados constantemente. Não, é só uma coisinha. Você vai ganhar dinheiro. Temos que ficar muito atento a isso. Porque o diabo quer nos tirar da presença de Deus. E o Balaão pode entrar para dentro aí. Vamos ver o que Deus quer aí. E Deus, irmão, viu que o profeta queria ir. Tá bom, você vai então, já que você está vendo que você quer ir. Não tinha jeito, Jacó. Você quer ir, tá vendo, está no seu coração que você quer ir. Você vai, mas você vai falar só o que eu te mandar. Quando o profeta, na hora, bardou a jumenta, vamos embora, comitiva! Vamos lá, que agora é a comitiva do terror. E está lá e monta na jumenta. E aí Deus, irmãos, aparece como o anjo do Senhor, com a espada desembanhada, parou no meio. A jumenta, quando viu aquilo, aí ele começou e tal, o Balaão ficou nervoso. Ó, jumentinha, você... E dá-lhe na jumenta, chicotada, e monta na jumenta, o anjo sai, a jumenta foi, e de repente o anjo aparece de novo com a espada, a jumentinha, vou morrer aqui, junto com esse homem desviado aqui, e foi, prensou a pé dele numa muralha, o profeta, jumenta, e desceu falando aqueles palavrões, já estava todo desviado já, irmão, pegou o rei, dá-lhe reiada naquela jumentinha, aí, irmão, a jumentinha falou, há quanto tempo aí você anda em mim? Faz bastante tempo. Eu já, porventura, já fiz isso alguma vez? Você nunca fez. Você não está vendo aí o anjo do Senhor, não? Uma jumenta repreendendo o profeta. Aí Deus abriu os olhos. O Senhor. Aí o homem, deixa eu me prostrar aqui. Estava totalmente longe da presença de Deus. Já que você quer ir, não teve jeito mesmo, vai lá. Vai lá amaldiçoar. Capítulo 23. A primeira maldição. Chegou lá Balaão, falou com Balaque, edifica aí 7 altares. Fica aqui, fica no seu altar aí, que agora eu vou amaldiçoar. Deus vai falar. Lá vai Deus. Versículo 7. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me Jacó, vem, denuncia Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Oh, glória a Deus. Como posso denunciar, capítulo 23, versículo 8, a quem Deus não denunciou? Versículo 9 agora. Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é o povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos,
e o meu fim seja como o dele. Até que na profecia dele, na última parte, Deus ainda, o que Deus queria para Balaão é que ele morresse uma morte justa. Mas o profeta é teimoso, irmão. Estava com os olhos no dinheiro, o coração dele já estava, eu quero esse dinheiro aí. Aí Balaque falou, mas você não amaldiçoou coisa nenhuma, você abençoou o povo. Aí eu quero chamar o pastor Rodrigo aqui para ele falar algo muito importante que ele disse. Em Israel, naquele tempo que saiu do Egito, tinha pecado. Tinha pecado. E como é que Deus não pesou a mão? Deus via aquele povo como uma nação santa, né? Explica essa situação de novo, que Deus nos faz lembrar aqui agora. A paz, irmãos. Essa Bíblia aqui, aqui no chão. Deus me revelou certa vez, né, que quando o povo de Israel chega nessa situação aqui, e Balaão, ele tenta ali amaldiçoar o povo, né, Deus não permite. Mas o que o Balaão fez? Ele caçou uma estratégia, né? O diabo soprou no ouvido dele que ele falou assim, ó, o povo já está abençoado. Não tem como mudar isso. Para esse povo alcançar a maldição, vocês têm que fazer uma coisa diferente aí. E o que era fazer? Introduzir mulheres diferentes no meio do povo de Israel. Quando você colocar essas mulheres lá, aí eles vão deitar com elas. E quando eles deitar com elas, aí a maldição pode entrar. Quer dizer, esse homem que era um homem de Deus, que já estava desviado, ele começou a criar conselhos para derrubar o povo de Deus, né? E na falta de vigilância, né, como a Bíblia sempre nos relata aqui, ele introduziu essa ideia dele. E a ideia foi introduzida. E o povo não enxergou e acabou cometendo esse pecado. Aí ele conseguiu executar o plano dele. Mas se ele não fizesse isso, se o povo não aceitasse, o povo jamais seria amaldiçoado. Amém? Porque ele estava ali debaixo de uma promessa de Deus. Então, o mal não podia entrar. Mas a partir do momento quando esse homem, usado pelo inimigo, deu essa ideia do inferno, né, assim, ele conseguiu executar o plano que ele queria, né? Esse homem que já não foi mais visto com bons olhos, Balaão. Ok, irmãos? E o interessante, né, pastor, a gente vai vendo a Bíblia. Na primeira carta de Timóteo, o pastor Hélio falou sobre o capítulo 4 da segunda carta. Na primeira carta, eu achava interessante também que esses homens, quando eles se desviam, eles nem sabem o que está fazendo, sabia disso? Está tão cego, né, pastor? Que a partir do momento que Balaão perdeu a presença de Deus, ele já não enxergava mais nem o anjo do Senhor. O jumento que teve mostrar para ele, ó, o Senhor está aqui. E na carta de Timóteo, Paulo ele fala isso, né? Que Paulo ele coloca Timóteo ali na igreja de Éfeso para as pessoas viver a fé, o amor, né? A perseverança na presença de Deus. E só que no meio do povo ali tinha homens se levantando para trazer ensinos que não era a doutrina de Deus. E através desses ensinos eles conseguiram tirar o amor, a esperança e a fé do povo. Porque eram falsos ensinos. E Paulo declara que eles nem sabem o que estava fazendo. Era uma cegueira. Ok, irmãos? Então o diabo ele faz isso. Ele cega uma pessoa, introduz no meio do povo e vai tentar. É igual quem entra na internet aqui, compartilhar. Vai compartilhando. E isso é um perigo, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, quando Balaque viu que não tinha jeito, né? Balaão não amaldiçoou coisa nenhuma, chamou ele de novo, vamos, você não está amaldiçoando ninguém aqui. Levou ele para outro monte, Balaão falou, vai, faz aí 7 altares aí, agora acho que vai dar certo aí, a mandinga vai dar certo.
Aí quando ele foi abrir a boca, deu tudo errado. Deus não amaldiçoou ninguém, abençoou de novo, que está relatado no capítulo 23, versículo 19 a seguir, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Oh, glória! Porque não viu iniquidade em Jacó? Porque nesse momento Israel estava entendendo que o Cordeiro Pascal é Cristo Jesus, e o sangue de Jesus cobriu todo aquele povo lá, e Deus não viu iniquidade em Jacó. Mas Balaão, você não está amaldiçoando ninguém aí. Vem cá, vamos tentar mais uma vez aí. E vai a terceira vez, faz 7 altares, e lá vai. E Balaão vai abrir a boca de novo. Ah, sim, por favor. Aleluia. O pastor falou o versículo aqui, irmãos, o versículo 21. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Vocês prestaram bem atenção no texto? Ó, o homem estava tentando a maldição, não estava? Não viu iniquidade em Jacó. Esse povo murmurava? Não murmurava? Eles não falhavam, às vezes? Mas o profeta fala, o Senhor não viu iniquidade deles. Porque ele estava dentro do plano de Deus, irmãos. Enquanto eu e você estiver dentro do plano de Deus, Deus ele não vê iniquidade em mim e você. Como bem profetizou o rei Davi. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o quê? Pecado. Então, repita comigo. Eu me sinto purificado pelo sangue de Jesus. E não contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. O Senhor Jesus sempre estará conosco, amados. Amém? Então, não se sinta uma pessoa fracassada, errada. Mas se você estiver dentro da vontade do Senhor Jesus, Ele está contigo. E Ele não vê pecado em você não, viu? Amém? Porque tem gente que tem consciência de pecado. Eu vou morrer, eu tô... nem vou falar a palavra. Você já entendeu, né? Não, o Senhor Jesus está com você. Não caça pecado onde não existe. Porque quem aqui que nunca... quem aqui não tem pecado aqui? Levante a mão. Todo mundo aqui é pecador, né? É algo, uma reflexão para nós. Mas só que é o seguinte, nós cometemos, às vezes, acidentes. Então, você pode ter toda a certeza que o Senhor ele não vai imputar pecado e iniquidade em você. Ok? Porque você aceitou o sacrifício dele. Amém? Então, até esse momento, Balaão não podia, de forma alguma, achar pecado dentro do povo de Israel. O povo de Deus. Amém? Só achou depois que ele implantou a ideia dele. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Nós vamos ter que resumir um pouquinho para... À noite nós vamos pregar sobre Balaão. Deus falou, ensina a igreja à noite. O que aconteceu na terceira vez? Mas você não está amaldiçoando ninguém. Estou aqui te dando estou gastando dinheiro, pastor Fernando. Estou gastando dinheiro aqui, você não está amaldiçoando ninguém aqui. Só mata cordeiro, constrói altar, não está indo nada. Aí tá só dinheiro que vai. Aí a Balaão dá a profecia, a terceira profecia que Deus toma a boca dele. Agora alguém aqui, uma pergunta que não quer calar. Como que Deus pode usar um homem desviado desse, meu Deus? O homem está desviado, está profetizando. Entra naquilo que Deus nos diz. Senhor, no teu nome eu expulsei tantos demônios. No teu nome eu profetizei. Falei até línguas estranhas no teu nome. Mas naquele grande dia, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vocês praticam iniquidade.
Mas, pastor, como é que pode alguém ser usado por Deus para profetizar? Irmãos, a preocupação de Deus é com o povo. Se a pessoa está desviada, ela vai se dar conta com Deus, mas Deus vai usar, mesmo assim, para abençoar o povo. E daqui a pouco esse homem arriscado, como Balaão foi arriscado, morto pelos israelitas, e acabou a memória dele. A memória dele é algo negativo. Deus queria que ele fosse salvo, mas ele não quis. O que Balaão fez? Né, no capítulo 24 agora. Capítulo 24, versículo 10. Terceira vez que nada de maldição, aí Balaque ficou bravinho. Diz assim, então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão. Ele, tipo assim, parabéns! Parabéns, profeta. Obrigado por amaldiçoar esse povo aí, viu? Obrigado, viu? Ficou nervosinho. Muito obrigado, você não amaldiçoou ninguém. Aí o Balaão, para não perder a riqueza, o que ele fez? No capítulo 31 agora. O que ele fez? Ele queria o dinheiro. Capítulo 31, versículo de número 16. Eis que estas mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então Balaão, ele não perdeu o dinheiro, ele pegou o dinheiro. Como? Ele falou, Balaque, ó, para amaldiçoar realmente não dá mesmo não. Mas ó, se você me dá esse dinheiro, tem uma tática aí infalível. Ah, é? É, vamos negociar então. Não, passa o dinheiro para cá. Balaão pegou o dinheiro e falou, ó, se você mandar umas menininhas de mini saia no arraial, mandar as menininhas dançar funk, manda também um homem meio malhado para as mulheres de Israel ver. Ó, vai dar certo essa tática aí. Ah, batata, irmãos. Quando os homens de Israel viram as mulheres e começaram a se relacionar, ali as mulheres falaram, vamos lá na minha igreja, vamos lá adorar o meu Deus. E começaram a adorar os deuses estranhos. A ira de Deus se acendeu no arraial. Voltemos aqui no capítulo 25 agora. Lá no capítulo 25, onde eu disse a vocês, enquanto Israel, nos seus pecados ocultos, né, se relacionando com outras mulheres, olha o que acontece agora no capítulo 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício aos seus deuses, ao seu povo, que inclinou-se aos deuses dela. Então, né, juntando Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Disse-lhe o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os. Olha a situação que chegou. Agora no versículo 6, aquilo que estava oculto agora já está... a liderança Moisés aí mesmo enforcou, mas não teve mais nada. Então, eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto a congregação chorava. Por que eles choravam? No versículo 9, ó, os que morreram da praga foram 24 mil pessoas. Aí está lá o irmão, né? O nome dele é Zinri, e a mulher Cosbe. O que estava em oculto agora está entrando para dentro do arraial, aos olhos de Moisés. Eleazar, quando viu aquilo, tomou da espada, foi lá e feriu os dois, matou os dois. Aí o Senhor fez promessa para Eliezer. Então, meus irmãos, quando Deus... Voltemos em Apocalipse, para o encerramento. Quando o Senhor está dizendo sobre doutrina de Balaão, é justamente isso. Vai se introduzindo. Isso aí não é pecado, não. Beber um golinho, hoje em dia, né? O mesmo relacionamento de pessoas. Isso aí não dá nada, não.
Está tudo moderno hoje está tudo moderno. Aos olhos de Deus, eis, porém, que tenho contra ti. Então, a doutrina de Balaão é esse pensamento nocivo que adentrou a igreja. E a doutrina dos nicolaítas é poder sobre o povo. Impunham sobre o povo regras que não tinham nada a ver com Deus. Aí no final do capítulo 2, no final para a igreja vem a promessa. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha o nome escrito, o novo nome, do qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Certa feita, o pastor Harold ministrou sobre isso. Nesta época, em Pérgamo, quando as pessoas iam para julgamento, tinha a pedrinha branca e a pedrinha preta. Quando eles chegavam diante do juiz e eles ganhavam a causa, você vai ser absolvido da morte. Está aqui a sua pedrinha branca. Também era costume da época dar uma pedrinha branca diferente para o convidado participar da festa. Então o convite era uma pedrinha branca com o seu nome. Quando o Senhor Jesus está fazendo menção dessa pedrinha branca, ele está dizendo, você está sendo convidado, se você ir até o fim e tirar essa banalidade, essa coisa horrenda do vosso meio, você está sendo convidado com essa pedrinha branca, que tem o teu nome, a participar das bodas do Cordeiro. Por quê? Porque uma outra pedrinha branca foi dada para você, que te livrou da condenação da morte. Por quê? Porque você aceitou meu sacrifício. Só quem recebeu essa pedrinha branca. Oh, glória. Vamos estar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta aula sobre a igreja de Pérgamo. Ficamos familiarizados com os nossos irmãos de Pérgamo. Em breve iremos conhecer o pastor Antipas, porque iremos também para o mesmo reino de glória onde ele está. Também iremos conhecer os irmãos que foram perseguidos, os irmãos de Esmírnia, os irmãos de Pérgamo. Pai, que nesta manhã o Senhor continue aguçando a nossa curiosidade e que o nosso dia de hoje seja um dia de afligir a nossa alma, lembrando do seu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado por ter nos dado a pedrinha branca, nos livrado da condenação eterna, e muito obrigado por nos dar a pedrinha branca que tem o nosso novo nome, desde que nós venhamos permanecer firmes e fiéis e irmos até o fim para receber essa segunda pedrinha branca que tem o nosso nome, e o Senhor dizendo, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino eterno que já havia preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, muito obrigado, ó Pai. Obrigado mesmo, Senhor. Sou grato a Ti. Muito obrigado, meu Rei. Obrigado por cada família, por cada irmão e irmã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar-nos. Glória a Deus. Olá, meu nome é Isabel. Sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa! Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para